Olá pessoal, tudo bem? Cá estamos mais uma vez para mais uma edição do Testemunho e eu desde já agradeço a tua companhia, a tua participação, você que está aí do outro lado, muito obrigado pelo teu carinho de sempre, tá? E já te faço um convite bem bacana, bem legal, eu quero que, assim, pedir a tua participação aí para você já acessar aí embaixo, já tem aquele botãozinho lá, inscreva-se, sabe? Por favor, vai, dá um clique ali, bonito ali para nós. A gente agradece demais, fica muito feliz. Se inscreve no canal, compartilha e dê o seu joinha, é muito bom, é muito importante pra gente, tá? Se esse conteúdo aqui tá te agradando, é do seu agrado, enfim, te ajuda de alguma forma, por favor, ajuda a gente, tá? Se inscreve no canal, dê o seu joinha, compartilha, espalha aí pros teus amigos, pra família, enfim, parceiros de trabalho, não importa, espalhe, 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 espalhe. Tá bom? Começando mais um testemunho e eu já quero te fazer um convite também para você apreciar nossas redes sociais. Sim, nossas redes sociais. Testemunho tá lá no Facebook, também no Instagram, tá? @testemunhobr. É só você acessar e já, enfim, seguir a gente lá, tá bom? E já espalhar para todo mundo também, tá bom? Tanto o Facebook quanto o Instagram. @Testemunho BR, fica à vontade e participa com a gente. Tem o nosso e-mail para você participar, para você interagir com a gente, mandar suas mensagens aí, ó, testemunho33@gmail.com, fica à vontade. De repente você também tem uma história bem bacana, tem um testemunho bem especial que quer compartilhar com a gente, fala, poxa, de repente eu gostaria de participar com o Minduba lá, que tal? Por que não? Por que não? Porque sim. Então, mande pra gente, de repente, aí a gente bate um papo contigo, entra em contato e a gente troca uma ideia, enfim, vai saber um pouquinho da tua história. Quem sabe não é você que vai estar aqui no próximo encontro, hein? Já pensou? Que legal? Então, participe, manda teu e-mail aí e, enfim, fique à vontade, conte pra gente a tua história, ok? Tem também o mesmo e-mail e a chave para o Pix, caso você sinta no coração, fala assim, não, eu vou dar uma ajudinha pro Minduba ali, para a turma ali, porque eu tô gostando desse negócio. É só você mandar aí, a chave é testemunho33@gmail.com. E tem também o nosso, cadê? O nosso QR Code. É só você mirar com o aplicativo do banco aí, entendeu? Já vai aparecer lá tudo certinho, é só você definir o valor e boa. Mas só se você se sentir assim, mas muito à vontade, muito confortável no teu coração, tá bom? Nada forçado, não é porque eu tô falando isso aqui que você vai... Não, é só se você se sentir tocado em seu coração. Combinados? Então fechou. Obrigado pelo papo, já dei todos os meus recados de início. Vamos para o nosso convidado, quer dizer, para a nossa convidada, porque hoje é uma convidada ilustre, especial, bacana, sensacional, querida, amiga de longa data, já ouviu o choro no ombro dela, vixe, um monte de coisa. Não é só meu não, de todo mundo. Entendeu? Eu vou chamar ela, minha amiga querida, que está aqui do outro lado da linha, do outro lado da ponta. Pastora Luzinete, seja bem-vinda, minha amiga, tudo bem? Graça e paz, tudo bom? Graça e paz, esse é o slogan da pastora, graça e paz. Eu tenho um amigo que fala assim, além de graça e paz, ele fala assim, graça e paz do Senhor Jesus na sua vida. Ainda complementa, ele estica. Descobri num congresso há poucos dias atrás, né, e eu descobri que uma pastora falou assim que conforme nossa maturidade, ou a maturidade do apóstolo Paulo, ele falava assim, ele começou assim, graça e paz, né? E no Aham. final ele falava assim, graça e paz e misericórdia. Repete, graça e paz o quê? E E misericórdia. misericórdia, graça e paz e misericórdia. É aquele combinado do áudio que a gente combinou aí, tá? É que deu uma falhadinha já. Bom, pastora Luzinete, eu vou te chamar de Luzinete, tá? Porque aqui você é a minha amiga Luzinete, combinados? A Luzinete é pastora, é ministra de dança, é esposa, mãe e filha de papai. Assim como você, tá? Então se liga nessa parada aí. Hã? Sou filha do rei, viu, Minduba? Filha do rei, Filha do papai. rei. O rei, o nosso papai. Somos. Bom, Nosso Abba Luzinete. Pai, né? Aba papai. E aí, como estão as coisas por aí? Faz tempo que já não se fala, quer dizer, a gente tem volta e meia tá se falando, mas agora sim, sabe, de uma forma formalizada, né? Como que estão as coisas? Família Maurão, a Luzinete já é vovó,
Fez aniversário recentemente, já tem um aninho. Conta pra nós aí, conta aí. Uma- Bom, estou vivendo uma fase muito boa da minha vida, né? Agora, dos tempos para cá, que o Senhor me Aham, abençoou com essa minha netinha, né? A certo. Cecília fez um aninho, né? Eu tenho dois filhos, o Luiz Felipe e o Miguel. O Luiz Aham, Felipe é casado com sim. a Thaís, não, como diz, né? Eu não tive menina, mas o Senhor me deu essas duas, né? Preciosíssima na minha vida, pessoas maravilhosas que o Senhor colocou, né? Aí. E é isso daí, né? E eu tô curtindo uma nova fase da minha vida, né? De ser vovó, de estar também, né? Como sendo babá. Babá, Muito bom, babá, muito bom. babá e babá, né, ao mesmo tempo, né? É, as duas coisas, babá e babando. E o Maurão é o chefe da casa. É. A gente priva muito isso, né? Porque eu aprendi que o homem, ele é o sacerdote da casa, né? Sim. Então, que estou aí Eu, de falar eu também na aprendi isso, proteção. mas ó, demorou, viu? Demorou, viu? Toda mulher que faz isso é bem sucedido, viu? E feliz, é um lar feliz. Repete, por favor. Deixa, Repete, por favor. toda mulher que deixa o homem ser o sacerdote da casa, né? Ah, Ela é um lar feliz. É um lar sim. feliz. Toda mulher que deixa o homem ser sacerdote da casa tem um lar feliz. Viu? Pegou a chave? É, Então, eu então tô tá. mesmo. Tá vendo? A Luzinete é cheia de frases, tem umas frases legais aqui. Inclusive o tema de hoje foi uma frase que ela fez aqui. E enquanto a gente estiver conversando, eu vou tentar achar aqui. Aliás, nossa, deixa eu tirar esse negócio do WhatsApp aqui, que já deu alguém falando aqui. Deixa eu desconectar aqui, que já deu um plim aqui, não é para aparecer isso não. Eu vou ver se eu consigo aqui no processo, enquanto a gente conversa, se eu consigo achar aquele post que eu fiz, aquela arte que eu fiz lá, dessa frase. Aliás, eu usei ela no story, eu botei ela no meu story, eu não sei se a Luzinete fez, eu não sei se o pessoal que você espalhou fez, mas enfim, ficou bem bacana, né? Eu gostei muito daquela, ficou bem legal. Eu falei, uau, né? Uma pessoa deu ouvido para que eu falei. Você falou, bicho, até que enfim, né? Não, duvido, todo mundo te dá ouvido, vem com essa, né? Bom, é o seguinte, como é o testemunho a gente vai saber um pouquinho do testemunho da pastora Luzinete, quer dizer, de um, né, pelo menos um deles, um ou dois, enfim, alguns testemunhos, vamos botar assim, do que Jesus fez, faz e continuará fazendo na vida dela, em nome de Jesus. Então, vamos lá. Luzinete, conta pra nós, como é que você começou aí, vai? Como é que é o... Aliás, o tema, deixa eu até pegar o tema aqui, meu Deus. Aqui, pronto, gente, ó, só pra você saber aqui que é o tema aí, ó, tá vendo? Opa, tem uma imagem na frente aqui, ó. Não vejo, porém eu creio. Eu usei Amém. aqui o Josué 21:45, mas enfim, esse não vejo, porém eu creio é de uma outra passagem, não tem nada a ver, mas é só o título, tá, gente? Pera aí, não confunda, não fique, o Minduba tá confundindo. Não tô não, eu sei o que eu tô fazendo aqui, pera aí, gente. Quer dizer, eu acho. Vamos lá, pastora, conta pra nós. Bom, eu sou de uma família, né, assim, de vários irmãos, né? Eu tenho 15 irmãos, 11 comigo, Uau! e eu nasci no Paraná. Eu nasci no Paraná, meus pais são mineiros e vim parar aqui no estado de São Paulo. Vim para São Paulo, eu tinha 4 anos de idade, Aham, né? E meu pai ficou moradia aqui na cidade de Batatais sim, e aí começou. A minha avó, ela era da igreja Congregação Cristã e eu ia com ela só para não voltar sozinha, né? aham, Porque há muitos anos, muito perigoso. é, Então, aí eu ia com ela e eu amava ir na igreja com ela, ouvir aqueles louvores, colocar o véu na cabeça, que para mim era excelente. uhum, E eu me apaixonei. Aí, isso eu tinha meus 6, 7, 8 anos. aham, Depois passou, mudou, ela foi morar com outro tio, e aí a gente começou uma nova história, né? Uma nova caminhada.
Aí eu comecei, aos meus 14 anos, eu comecei a ser uma adolescente muito triste, muito triste. E naquela época eu não sabia distinguir como hoje, né? Que eu tinha, era o início de uma depressão, né? Mas era uma opressão mesmo do inimigo na minha vida. Sim. E apareceu um senhor que eu tentei tanto lembrar o nome dele, eu não consegui, porque eu chamava ele de vô. E esse senhor, todos os domingos de manhã, ele ia na minha casa evangelizar, falar de Jesus para nós. Foi algo que Ah, marcou muito a minha vida. sim. E, né, e esse vô, todos os domingos de manhã, eu já levantava cedo, fazia café e esperava ele. A minha mãe falava assim: de novo, vem aquele senhor aqui falar de Deus. Eu amava, amava ouvir ele falar de Jesus, falar das coisas que o Senhor fazia, né? Aham. E eu me interessei muito. A mãe falou assim: não, você vai para a Igreja Católica, porque nós somos católicos. Aham. E eu fui, né? Eu achava que era algo que estava somando na minha vida. E somou sim, né? E chegou o tempo da fazer a minha primeira comunhão, fiz a crisma, e aí chegou o tempo de fazer a confissão. E aí a minha professora de crisma falou assim: olha, vocês estudem a Bíblia, porque Vai ter o padre tarefa, vai vai ter perguntar. chamada, vai ter chamada. Comecei a estudar sim. E até então eu era a única da minha casa assim, que estava assim, mais voltada para, como diz, né, entre aspas, religião, né? Porque Sim, eu não sim. vejo o evangelho como religião. Eu Certo, vejo o evangelho como religando nós com o Pai, né? certo. E porque religião, para mim, Mituba, vou abrir um antes parênteses, religião ela mata, ela sufoca, né? Sim, E Jesus nos chamou para a liberdade, né? Foi para a sim. liberdade que ele nos conquistou. Amém. E de repente, vai estudando, e minha mãe viu eu estudando tanto a Bíblia, e um dia ela pegou a Bíblia, ela escondeu, pôs em cima do guarda-roupa para que eu não estudasse, né? Caramba! Foi bem Minha mãe assim, fazia isso né? com gibi, Mas aí viu? Ó, minha mãe fazia isso com gibi, viu? Ela sumiu, rasgou tudo. Outro dia eu tava falando com meu irmão, falei, nossa, minha mãe rasgou toda a coleção de gibi. Eu, e meu irmão falou assim: era meu, culpa dos seis. A tua mãe fazia com a e um Bíblia. dia você está escondendo a Bíblia de mim, né? Ela falou assim: Ah, ah, porque eu conheço a história, o padre ficou doido de tanto ler a Bíblia. E você vai ficar também. Aí depois de passando, eu descobri a história verdadeira, que não é nada disso, né? Que era ah, Martim Lutero, né? Que ele, sim. Lutero, que ele não ficou, não. Ele ficou, Ah, foi apaixonado por Jesus, loucura por Jesus, foi isso que aconteceu, pois é. né? E achei essa Bíblia em cima do guarda-roupa. Ah, E eu comecei, estava chegando, e lá eu me deparo com um versículo qual eu fazia, o qual eu via a minha mãe fazer, né? Que era: conduz em procissão todos aqueles, né, que conduz, né, assim. E eu fui olhando, meu Deus, que isso é algo que eu faço, né? E tem olho, mas não vê, tem boca, mas não fala, tem ouvido, mas não ouve, tem pés, mas não anda, tem mão, mas não. Que isso? É tudo que eu estou fazendo, né? E de repente eu começo a procurar, eu achei no livro de Êxodo, achei no livro de Isaías, achei no livro de Salmos. E de repente eu falei assim: bom, na hora que o padre me perguntar, eu já sei o que eu vou falar, né? Aí ele chegou lá com uma confissão, ele: e aí, filha? Né? Estudou a Bíblia? Estudei, padre. O oh, oh. que que ele falou com você? Eu falei: então, eu não vim confessar, padre, eu vim perguntar algo, por que que o senhor não fala sobre isso, né? E ele falou para mim: o quê? Aí eu mostrei, falei: mas quem te mostrou isso? Eu falei assim: ah, eu achei sozinha na Bíblia, porque eu era tão curiosa que eu achei aquelas letrinhas, aqueles numerozinhos na Bíblia, eu Ah, comecei a ir no rodapé da Bíblia e as referências. E eu sim. falei isso para ele: mas quem te ensinou? Eu falei: ninguém me ensinou, eu fiz sozinha. Aí eu contei a história que a mãe esconde da Bíblia. Ah, Aí eu falei: e por que o senhor não fez isso? Aí ele fechou a Bíblia, né? Ele fechou a Bíblia e falou assim: filha, eu não posso falar.
Olha. né? E eu falei assim, e nessa época eu já namorava, né? Que é o meu esposo, ele foi meu primeiro namorado Uhum. e nós nos casamos, né? Amor de longas datas. E é, é, Eu tava fazendo isso tem aqui 20, fora, tem que fazer aqui pro povo ver, ó, gente, faz tempo. eu tem 27 anos que eu sou casada, Uhum. e mas eu convivo com ele 31 anos, né? De namoro e casamentos, né? Aham. E, e o padre falou para mim, e esse meu namorado, ele já ia, que hoje é meu esposo, ele já tinha um contato, assim, já, sabe, com a igreja evangélica, Uhum. né? E há 30 anos atrás, isso era muito difícil, a gente ter acesso à igreja e ser natural, né? Não era, né? E aí, o padre falou para mim que não podia dizer, e eu falei assim, então eu não quero ficar mais aqui, né? Aí ele falou, por quê? Eu falei para ele, ó, meu namorado, ele tá conhecendo o evangelho, mas ele não me falou nada, e eu quero ir para lá também, né? Ele nunca tinha mencionado, me forçado a nada aí. Uhum. E eu fui. Falou para mim assim, a melhor decisão que você faz. Olha que legal. Talvez dizer isso, talvez dizer isso aqui hoje, talvez muita gente ah, é mentira. Não, mas eu vivi isso na minha vida. Eu Olha isso. vivi e, e o padre até hoje ele tem um bom vínculo com ele, respeito. Ele também respeitou a minha decisão. Olha aí que E aí bacana. eu fui, comecei a minha caminhada com Cristo. E aí eu descobri que eu tinha uma depressão, né? Que o inimigo queria me lançar, não era profunda, né? Que Sim. graças a Deus o Senhor me resgatou com tempo. Uhum. Mas Deus tinha um propósito na minha vida, no ventre da minha mãe, né? Minha mãe conta que quando eu estava grávida, a gente morava no Paraná e, e ela lajeava muito naquela época, não era como hoje, que ia só de vez em quando, né? E toda a plantação que meu pai fazia, a geada vinha e matava. Sim. E isso foi durante 7 anos. Caramba. 7 anos. Né? E aí a minha mãe conta que quando eu nasci, não tinha alimento, né? Então era bem precária a situação. E a gente ali, minha mãe com vários filhos já. Eu sou a sexta filha, né? Então tinha 5 filhos, aí, né? Acima de mim. Ainda veio E uma não tinha galera leite para mim. depois, né? É, ela montou um time de futebol, né? Veio uma galera. Eu falo, brinco com ela. Futebol. O futebol, Você montou um time de futebol ou dois de salão, né? 5 para cada lado e um reserva. eu falo para ela, assim, mãe, você montou um time de futebol e com reservas, né? Mas eu amo a minha família, amo meus irmãos, nós somos todos unidos, não tem nenhum brigado um com o outro. Amém. Eu falo que isso, eu falo, a senhora foi uma heroína, Não, é né? legal. E somos todos unidos. Uma vez eu tive a oportunidade de estar na tua casa e vi parte, né? Bem pequena, uma parte pequena, Hum, mas o povo é animado. O povo é pra cima, alto astral. é. Tá, e E seguindo, vamos aí, lá. voltando lá, e o meu pai, aí quando eu nasci não tinha leite, ele só tinha uma cabra, né? Mas a cabra não alimentava, ela também não dava leite. Aí Sim. ela falava que ela cozinhava o arroz e tirava aquela aguinha e dava para mim. Só que isso não era suficiente, não sustentou, né, para me dar assim a vida que eu precisava. Sim. E ela morava num sítio, era arrendado, né? E do outro lado do sítio morava o meu tio, que era cristão, Uhum. e do outra parte morava fora do sítio também, que era cristã. E ela acha que eu desmaiei, né? Minha mãe fala que eu desmaiei, devia ter em torno de 3 a 4 meses de vida. E, e a minha mãe ficou muito desesperada, né? Que ela falou que eu fiquei molinha, eu não tinha assim sinais vitais de vida. Sim. E aí meu pai chamou a dona Isabel, né? Essa hora do sítio, e ela veio e orou. A minha mãe conta, depois de muitos anos, mais de 12 anos, parece, ou 15, que eu já estava na igreja, que eu já tinha até aceitado o chamado de pastoral, e uma separação que houve da família, assim, de mudar de estado,
e ela me contou essa história por telefone, e eu gravei isso, né? E ela falou assim que a mulher, ela orou para mim e ela não entendia que língua que a mulher falava, Olha né? aí. Ela falou com uma língua que a mulher nunca falou. E ela falou, uma mulher simples, ela nunca falou aquela língua, né? Tá, eu desliguei o telefone, eu falando com a minha mãe, e quando um dia eu passando uma crise emocional, né, longe da família, porque eu nunca tinha separado da família, eu, saudade, vontade de ver a família, né? E eu falei com Deus, eu chorando ali, eu falei com Deus, Deus, que saudade da minha família, eu quero tanto estar perto. E o Senhor, né, me trouxe aqui para longe, um povo que eu não conheço, né? Aí o Senhor ministrou no meu coração, né, o que a minha mãe havia falado, né? Aham. Confirmando algo na minha vida, Olha né? aí que E benção. aí ele conta, aí eu lembrei de quando o Senhor falou assim: eu te tirei do leito de morte, né? E quando aquela mulher falou diretamente comigo, e eu soprei o fôlego de vida nas suas narinas. Por isso eu te Aleluia. trouxe a vida novamente, né? E aí eu comecei a entender dos projetos de Deus na minha vida, né? Porque eu tinha ido embora, eu tinha aceitado esse chamado e, e foi num momento muito assim delicado na minha vida, porque até essa irmã você chegou a conhecer aqui na minha casa. Ela tinha já era casada, mas Uhum. aos 12 anos de vida, 11 para 12 anos, ela fez uma cirurgia do coração e foi muito grave, que foi na época praticamente da minha conversão, né? Eu estava Aham. indo para Cristo, né? Eu fui entre abril, né, para Cristo, e aí em junho ela começou a ficar muito doente e você sabe, com família grande, a gente, os mais velhos se tornam os babás, né? Dos Sim. mais novos. Eu falo para minha mãe que nós somos unidos porque um cuidou do outro desde pequenininho, Sim. né? Então se torna, parece que eu sou mãe dela e parece que ela é minha filha e meus irmãos mais velhos parece que são meus pais, a minha irmã mais velha parece que é minha mãe, então a gente tem isso entre nós, a Aham. nossa família, né? E, Isso e é uma quando ela delícia. ficou doente, muito bom mesmo. Uhum. E até hoje a gente sente isso, né? E quando ela ficou doente, ela precisou fazer uma cirurgia muito, né, séria do coração, né? Até o médico desenganou, tudo. Mas eu estava começando a minha caminhada com Cristo, né? E eu permaneci firme ali. Bom, passou-se os anos, ela casou, o médico falou que ela não poderia ter filho, né? Porque é cardíaca, né? E muito delicado o caso dela. Sim. Aí ela foi para casou e ficou grávida. Olha. Aí a criança teve todo aquele processo e nós ficávamos ali todos ansiosos, né? Bom, passou o final de ano, ela no Sim. hospital, né? Ficou um tempo internada, porque devido no momento do parto, eu acredito que foi o coração da minha irmã que parou, e não da minha sobrinha, né? E naquele momento ali, quando os médicos falou que o coração dela estava parando, ela achou que o consciente da minha irmã ficou como se fosse da minha sobrinha. Aham. E quando ela voltou, que teve todo o processo ali de estar sendo cuidada pelos médicos, ela parece que ela não acreditava que a criança dela estava com ela, sabe? Sim. Que era filha. Então, assim, ficou aquele estado emocional muito abalado. Então, ela oscilava muito, uma febre, umas crises que ela teve. Um dia eu fui visitar ela no hospital. Ela ficou do dia 18, nossa, até um pouquinho antes do dia 18, que a minha sobrinha nasceu dia 18 de Uhum. dezembro. Ela saiu praticamente quase na véspera da virada do ano, Sim. nem nada. E ali ela teve esse momento dessas crises, e quando eu fui ver ela um dia, os médicos tinham amarrado ela. De tanto que ela se mexia na cama, ela sabe, vinha as crises tipo umas crises de ansiedade, sabe? Sim. Sim. E momento ali, um dia eu vendo ela, ela falou para mim assim: você cuida da minha filha? Eu falei: não, você vai cuidar da sua filha, né? E conversando ali, ela teve uma dessas crises, aí juntou um monte de médico, né? Uma febre que não tinha explicação. E aí eu retirei, o médico falou que era para eu retirar, e eu peguei, entrei no elevador,
do HC de Ribeirão Preto. E dentro desse esse elevador, eu pensei assim comigo, Deus, o Senhor vai levar minha irmã, mas o que o Senhor quer que eu faça? O Senhor permitir deixar, né, que ela fique, né? Qualquer coisa que o Senhor me pedir, qualquer coisa, eu vou fazer, né? Eu falei assim, eu vou cumprir esse propósito. Aham. Passou, né? Orei por ela, tudo, né? E eu sempre mantive essa palavra no meu coração, né? Eu não vejo, eu creio, porque o Uhum. Senhor é comigo. Aliás, Creio que o Senhor é poderoso. tá aqui, eu achei. Ah, João 20, 29. Tá aqui. Jesus diz: Então Jesus lhes disse: Porque me viu, você creu? Felizes os que não viram e creram. João 20, 29. Tá vendo, gente? Achei, eu sei. Tava lá, não era aquela lá. Aqui, ó. isso é lindo, né? Maravilhoso. Não, é muito forte. E ela passou o Natal no hospital, né? Tudo. Isso foi depois do Natal que Aham. aconteceu. Voltei para casa. Cheguei em casa, passou 2 dias perto do. E eu com aquele propósito no meu coração. Quem sabe, né? Na virada do ano, ela já está em casa, ela passa com a gente. E Deus foi tão fiel que o médico liga e fala: Olha, pode ir buscar. Né? Olha Falou, ligou aí. pro meu cunhado: Pode buscar a sua esposa, ela tá de alta. Olha, vou ser sincera, meu Deus nos surpreende. Porque ele nos surpreende, né? Nos surpreendeu. Ela chegou do hospital com a neném no colo, passou a virada do ano até de salto, você acredita? Que Como beleza, hein? se, como se a Mas, bebê já tivesse mais, né? mas você Ah, sabe. e aí a gente viveu essa coisa maravilhosa, né? Ela em casa, Uhum. bebê em casa, tudo bem, ela, né? Passou a virada do ano, passei a vigília na igreja, agradecendo o Senhor, né? Aham. Né? No dia 6, não esqueça essa data, porque marcou a minha vida, é a minha história, né? No dia 6 de janeiro, o pastor da minha igreja, ele me liga e, e fala assim, olha, dá para vocês virem aqui no escritório, preciso conversar com vocês, né? Vai eu, meu esposo lá, e eu com o meu filho, o Miguel, ele era bebê, né? Ele estava com apenas 11 meses, hoje ele tem 17 anos, né? E eu sempre fui uma pessoa muito ativa na igreja, eu já entrei fazendo a obra de Deus, eu nem fui preparada, eu fui me preparando, né? Eu já Aham. fui forjada ali, já fazendo. E aí o pastor começou a falar, olha, tem um pastor do nosso próprio ministério e que ele está precisando de um casal, né, para ajudar lá a obra do Senhor lá no, em Uberlândia, Olha aí, lá Minas em Gerais. Aí Berlândia, eu lá em pensei, Berlândia. Uberlândia, É pra lá que nós né? vamos, é Aí pra eu falei lá. assim, aí eu falei assim, ah, e aí? Eu falei, então, e o único casal que eu pensei, o único que vem é vocês. E eu, ah, Aí. não posso ir. Simplesmente respondi, eu não posso ir porque ele, por quê? Eu falei, não, porque a minha irmã tem bebê e ela precisa de mim. E Aham. ele olhou bem para mim, passou brincalhão e ao mesmo tempo, quando ele falava das coisas do Senhor, ele era muito Muito distante, sério, muito assim. firme. Ele falou assim, olha, a sua irmã não precisa de você, ela precisa de Jesus, viu? Xê, Eu, xé. eu lembrei a cena, eu dentro do elevador, agachada, chorando, falando pro Senhor, qualquer coisa que o Senhor me pedir, eu farei, né? Aí Então veio aí, clara, clara na sua imagem, hein? Com total clareza. não, acendeu a luz, né? Aí, como disse, eu estava com a mente apagada ali, o Senhor acendeu para que eu pudesse ver. Aí nossa, eu gelei, meu coração começou a dizer, falei, Jesus, e agora? O que eu faço? O que que eu faço, né? Eu falei assim, eu posso pensar? Ele falou, pode, ore, né? Vai para casa, ore. E eu fui, mas aí isso ficou ardendo dentro de mim, porque eu já ajudava muito aqui a obra, né? O pastor ele brincava comigo, ele me chamava de pastora.
e eu tinha uma raiva que ele me chamava de pastora. Não gostava de jeito nenhum. Eu não quero isso para mim, Eu não sou pastora! né? Eu não sou pastora! Né? Às vezes ele falava assim, ah, essa aqui é a pastora, né? Eu tinha uma raiva dentro de mim, eu falei, eu não sou pastora, eu não quero ser pastora. Que Mas a gente não coisa. escolhe, né? É ele que nos escolhe. Ah, E a melhor coisa é sim, obedecer no tempo oportuno, pois é. porque às vezes a gente vê, a gente fala, né? Mas não é fácil ser pastor, mas é gratificante demais, é Ó, prazeroso, né? tá na tela, não vejo, porém eu creio. Eu botei a imagem, eu achei a imagem, tá aqui na tela. Não vejo, porém eu vejo. Tá vendo, Maravilha. gente? Essa arte aí que eu fiz e ficou biita. Mas Que voltando, pô. coisa Mas voltando, aí você linda. não queria ser pastor, não queria ter esse rótulo, né? Essa nomenclatura. Eu não quero ser pastor. Tá, mas e aí? Continua, vamos lá. Foi só para mostrar. Eu queria, eu queria servir a obra do Senhor, sabe? Mas sem realmente sem esse rótulo, né? Uhum. Sem essa. Porque é uma responsabilidade, né? E até uma amiga minha falou para mim assim: ser pastora, né? Tem que ser vitrine, né? Como disse, tem que ter comportamento, boa aparência. Como se você não pode errar, se você errar, não pode estar exposto, né? E eu sou muito assim, né? Se eu tô triste, eu tô triste. Se eu tô feliz, eu tô feliz. Sabe? Ah, Eu não sou de esconder. Eu sou, né? sim. Até quando eu fico triste, o Não, mas pessoal isso pergunta pode, assim, ué, isso não ué. tem nada. Isso pode, não pode? Claro que pode. Não, mas é porque eu sou assim, eu sou eu. Entendeu? Ué, Eu não então. consigo mudar, eu sou eu. Simples Você me assim. vê, é simples assim, né? E é como tinha um irmão um dia falou pra mim assim, ai, pastora, caí. Aí eu falei, ah, caiu? Levanta. Aí eu também falei assim, ué, é isso que tem pra mim falar? Eu falei assim, ué, o que que você quer que eu faça pra você? Do chão Você não já tá passa. caído, depois da cova. Eu falei, joga terra. Eu falei, não, caiu, Meu. levanta, né? Eu Ah, falei, meu irmão, comigo é com você, com aquele, como diz, com o Billy Graham, que era um missionário de excelência. Eu falei, sim. enquanto nós estivemos aqui, eu acredito que o Senhor nos chamou para não, não para viver uma vida, né, assim, escondida. A Eu vi gente o tem seguinte, ó, esse processo, enquanto a gente estiver aqui, a gente vai passar por isso que você acabou de falar. A gente vai cair, a gente vai enfrentar desafios, a gente vai enfrentar lutas, porque se fôssemos perfeitos, se fosse para nos tornar perfeito, a gente já tinha ido embora. Não tem por que ficar aqui. com certeza. E Se eu eu não for achei perfeita, eu não interessante moro isso. mais aqui. Exato, exato. Eu achei interessante essa colocação. É caindo para a gente aprende, é caindo que a gente é, vê aonde a gente foi, falho, não, procurar não cair mais, né? Sim, Bom, e aí fortalecendo, vai eu, fortalecendo. né? Tá, e aí Fortalecendo assumiu o ele. papel de pastor, uma pastora. Mas e o Maurão nessa? O Maurão já era? Como é que foi? Faz um paralelo do Mauro aí, por favor. Mauro é o marido dela, gente. Como é que ele já tinha assumido o Nós papel? Já dois, tava. Foi tudo junto. a gente, não, olha só, Minduba, nós entramos, quando nós fomos para a igreja, ele foi no mês de março, e eu fui no mês de praticamente final de abril, Uhum. né? E foi em julho, nós ficamos noivos, o pastor nos chamou a responsabilidade, né, do que era um compromisso, que era um cristão de verdade, como que era um namoro cristão, como que era, né? Então, assim, a gente acatava tudo aquilo que o nosso pastor falava, Sim. sabe? Eu falo assim, eu não tenho que, eu falo para a igreja, eu falo para os jovens, né, para os adolescentes, né, que a obediência, ela gera bens na nossa vida, né? Eu falo isso muito e eu acho que é lindo porque eu fico com as crianças na escolinha aqui, né? E eu falo isso com elas e é gravado isso na mente delas, né? A gente pergunta, às vezes o pastor pergunta, meu esposo pergunta, né? Uhum. No púlpito, fala assim, obediência, aí elas respondem, geram bens, e eu amo ouvir isso, eu falo, Deus, ninguém vai tirar isso delas, Amém. ninguém, ficou cravado na mente delas, né? Elas vão, enquanto elas existirem, vai falar assim, ó, eu tive uma pastora
né, que botou isso na minha cabeça. Amém? Obediência gera bênção, Sim. né? E isso é forte, né? Porque E isso não é só para criança, quando não. a Isso vai gente para todo mundo, né? Isso é para todo mundo. A obediência gera bênção. Para a criança, ela vai crescer até nesse mundo, ela só vai fortalecer. Aí é inspiração para ela assim, crescer fortalecida na palavra. Mas isso vale para todo mundo, né? Outro dia eu vi a ministração que fala exatamente disso. A frase, cara, eu quero concluir exatamente com essa, um versículo assim. Uma palavra. Obediência gera bênção. É muito legal. E é em todas gera as bênção, áreas, e em né? todas as áreas, na vida profissional, na vida pessoal, sentimental, enfim. Obedeceu, de alguma Sim, forma você vai ser agraciado. com certeza, porque é impossível a gente se aproximar de Jesus e não ser abençoado. A gente está debaixo das potentes mãos do Senhor e não ser, é, como diz, recompensado e remunerado, né? Em De nome de algum... Jesus. Esqueci de Sim, ligar aqui, me ligando. E, e aí, voltando aqui, sabe, Minduba? Aí meu esposo, nós fomos juntos para a igreja, aí quando chegou o tempo da gente batizar, o pastor nos chamou a responsabilidade, o compromisso real, né? É onde que logo nós nos casamos, né? Em abril do outro ano, a gente já estava casando, né? E a gente foi entrando ali já trabalhar na obra do Senhor como obreiro. Ele era ministro de louvor, né? Ele começou ali. E ele que realmente teve esse chamado de Deus ao sim. pastoreio. Foi ele, Você né? foi E como eu era esposa. ajudadora, Sim, a né? mulher virtuosa. Ajudadora, eu achava, com certeza, né? A mulher sabe edificar a casa. Mas não foi fácil assim, não. Não Não. foi. Não E foi aí que eu fácil. quero saber como é que Jesus trabalhou essa situação para a gente poder edificar quem está ouvindo, de repente sirva de inspiração, porque essa mulher é porreta. Quando ele teve esse chamado, que nós fomos chamados até no escritório, e o pastor havia falado isso, né? E eu acredito que um dia também você vai poder estar fazendo com ele para ele esclarecer melhor, Não, nós vamos né? bater um Porque papo esse sim. foi um chamado dele, o qual tudo que ele fazia ia para frente, não esperava, sabe? Uhum. E aí um dia ele tomou essa decisão e eu vou, né? E o pastor chama a gente no escritório, quer dizer, era o Senhor concluindo aquilo que, né, que ele estava em oração. Aí ele chegou até ir primeiro do que eu para ver como espiar a terra, Sim, né? Para estar como pastor. Daí ele tomou essa decisão e eu trabalhava num local, eu ganhava super bem. E eu, uau, eu tem que ter que abrir mão, né? voltar a irmão, né? E um dia ele, o meu esposo falou para mim, ele tinha ardia isso no coração dele, e eu não queria de forma alguma deixar o meu trabalho. Aí eu fui tentada a estudar, porque lá o time fez uma proposta excelente, né? Olha, se você. Eu fui crescendo na empresa, Sim. né? Se você voltar a estudar, a gente paga a faculdade para você. Ah, isso, meus olhos cresceu, né? Aham. Muito, muito, muito. Meu sonho era fazer a faculdade. E aí, o que acontece? Eu engravido, entendeu? Eu engravidei. E um dia meu Entendeu? esposo falou assim: o Senhor Espírito Santo vai te quebrar no meio. Ele falou para mim com autoridade. Quando ele me falou aquilo, gelou meu coração. Você ri porque não é você, Mindu. Não, desculpa, Você é que eu me empolguei, né? reconhece Já não tá mais eu aqui quem riu. reconheço a voz de Ó, já saí. realidade. Não, mas é pesado, Eu, sim. o coração gelou porque eu reconheci o Senhor Espírito Santo falando através dele, né? E desde o do início, de quando nós fomos para Cristo, sempre tive essa submissão de estar Uhum. debaixo, né, da Sim. autoridade dele, desde que já namorávamos, né? E isso acontece até hoje. Eu não faço nada sem a permissão dele, eu não faço nada. Você mesmo viu hoje, né? Pra gente chegar Sim. aqui, deixa eu perguntar para ele Uhum. sempre e graças a Deus, porque eu colho fruto bom sobre isso. Isso E gera fui bênçãos. pedir conta do trabalho, fui embora chorando, né? Fui chorando, aqui lá. Vendemos nosso carro, nós fomos só com caixas, roupas. Sim. O único Uhum. objeto.
especial de valor que nós levamos foi uma TV, que eu falei, eu não vou abrir mão por causa das crianças, Sim. e um violão, né? E as nossas coisas ali, a gente deixou tudo para trás. A minha família, minha mãe, achou um absurdo, porque nós vendemos nosso carro, qual nós tínhamos conquistado, nós vendemos todos os nossos móveis, todos, né? Os nossos móveis nós vendemos. E cheguei à cidade de Uberlândia, ali nós fomos preparados, mas forjados para ser pastores, né? E ali nós começamos uma trajetória, qual nós fomos para a igreja, uma cidade vizinha, uma Uhum. cidadezinha que ninguém. E tinha outros pastores também sendo ali forjado, né, preparado para Sim. pastoreio, e nenhum deles queria essa cidade. E quando falou da cidade, nós ficamos. Eu não estava ali no momento, eu estava em casa com os meus filhos, mas meu esposo, Uhum. né, como dizer, vibrou no coração, ele, né, para essa cidade pastorear, e todos riram dele, porque era a cidade qual ninguém queria ir, né, uma cidade muito difícil. Aliás, eu não achei difícil, porque foi a primeira cidade o qual nós pastoreamos, que foi a cidade de Capinópolis e Piaçu, duas cidades, Como que é o nome? né? Repete, repete. No Capinópolis Ah, e Piaçu, que está no Triângulo Capinópolis e Mineiro, Piaçu. Tá, beleza. né? Foi ali que foi a nossa primeira cidade como pastores, né? Ali. Aham. Só que eu não fui como pastor, eu não fui como pastora, né? Eu fui com a esposa do pastor. De um pastor, Só sim. que chegou ali, eu tinha que arregaçar as mangas para trabalhar, Pau para pra toda que obra, né? com certeza, né? E cheguei ali, meu esposo precisava contar comigo também, porque eram duas cidades, não tinha como ficar eu e ele na mesma cidade, né? Então, e essa cidade que ele ia em Piaçu, ele tinha que pegar ônibus para ir, né? Uhum. E não tinha ônibus para voltar, porque nós não tínhamos carro, tinha que Sim. pegar ônibus para voltar, né? No outro dia, só no outro dia, não tinha para voltar no mesmo dia. E eu tinha que ficar com as crianças, aí a igreja precisava, que a igreja ela tem um roteiro, ela precisa funcionar todos os dias, Sim. né? E aí eu falei, ele falou, você precisa me ajudar. E eu queria ser só a esposa do pastor. Eu falei para ele, eu limpo a igreja, eu faço qualquer coisa, né? Mas subir no altar para pregar não é comigo, né? Uhum. Eu não quero isso. Acabou. E eu tinha essa visão dentro, sabe, assim, comigo que, né? Que eu não era chamada, era só ele. E quando chegou um tempo, ele chegou em mim e falou, olha, se você não quiser, eu vou ter que levantar alguém aqui dentro da igreja para fazer, porque a obra precisa continuar. E bom, vai eu para os pés de Cristo, né? Aí o Senhor fala comigo. Eu falei, Deus, eu não quero. Eu não quero, porque eu quero ser uma esposa de excelência, eu quero ser uma conselheira aqui na igreja, mas pastora não. Aí o Senhor ministrou no meu coração bem suavemente. Tudo bem, filha. Não precisa fazer aquilo que você não queira fazer. Só que aquilo que era para você fazer, ninguém vai fazer no seu lugar. E aquilo lá ficou martelando na minha mente vários meses. E eu não tinha coragem de falar para meu esposo, né? Como diz, eu não queria me rebaixar, né? Orgulho. E foi aonde eu me deparei com essa palavra, né? Em Josué 21:45, né? Nossa, era que eu Que tinha nenhuma perdido. das que nenhuma da boa palavra do Senhor, né, sobre o povo de Israel caiu por terra. Todas elas se cumpriram. Eu falei, então eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, eu vou me levantar, vou fazer, né? E tudo, e comecei a fazer. Primeiro culto, somente eu, meu filho e uma obreira. Aí eu desci do altar revoltada. Não, não tenho chamado, não vou fazer, não vou fazer, né? Conversei com ele no outro dia. Ele é assim mesmo, a obra de Deus é assim, né? E ele foi me incentivando, porque ele sempre me incentivou muito, 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 muito mesmo. Uhum. E aí, quando chegou um tempo, né? Eu fui me aprimorando, fui buscando no Senhor, fui fazendo, né? Ali, e o Senhor foi colocando certezas no meu coração, né? Que eu também tinha um chamado. Ali o Senhor foi enviando mulheres, né? Para eu cuidar, crianças, jovens,
E ali foi um tempo tão maravilhoso, porque até hoje eu tenho cartinhas de quando nós mudamos dessa cidade, Uhum. e cartas que eu recebi antes, né, a gente mudar, né, declarando como que nós éramos na vida deles, como que a importância que nós tivemos na vida deles. Mas ali, Minduba, foi, eu falo assim que eu, como diz, né, eu me forjei lá, né, eu fiz aqui a gente fez a nossa faculdade, né, mas lá nós fizemos a nossa pós-graduação, porque Sim. lá que nós vimos quem era Deus na nossa vida, como que Deus nos usou, como Deus fez a nossa vida, como Deus realizou, como nós fomos pessoas abençoadas, né, levada para uma cidade qual a gente não conhecia, mas Deus honrou tanto a nossa vida, a nossa casa, né, a minha família, meus filhos, e até hoje nós temos vínculos profundos com eles, né? Aham. E houve um tempo o qual nós tínhamos que orar para tomar café da manhã, orar para almoçar, né? Só que eu falo assim, Deus foi tão poderoso, tão fiel, que nunca faltou nada, Amém. nada, nada. Eu me lembro que um dia eu abri a gaveta da geladeira, eu tirei a última maçã para dar para o meu filho e eu pensei, falei, Deus, é a última maçã, a última fruta que eu vou dar para o meu filho. No- Isso à tarde. À noite, eu fiquei com as crianças na escolinha e uma irmãzinha, ela perguntou assim pro meu esposo, cadê a pastora? A pastora não está lá na sala com as crianças. Aí ela foi lá e eu me lembro até hoje. Ela veio, ela me deu a paz das mãos, assim, e já entregando uma nota de R$ 20. Naquela época, R$ 20 é como se fosse 100 Era hoje, né? dinheiro, né? É uma grana. E, né? E aí ela falou assim para mim, isso aqui é para você comprar fruta para teus filhos. Ah, eu chorei, porque eu falei, esse é o cuidado do papai. Esse é o cuidado de Deus na minha vida. Isso Porque eu daí, não tinha comentado com então, isso daí eu lembro, por exemplo, é melhor dar do que receber, né? É aquela ideia, quando você faz, você pegou a última maçã e tal. Mas, não, eu até confundi. Mas eu lembro daquela história de. Eu não lembro do nome dos profetas lá, mas da moça do azeite, que ele pediu, queria o pão. Ela falou: Ó, tem só a farinha pra mim e pro meu filho, mas tudo bem, você pediu, eu vou fazer. Foi lá, fez pão. Não faltou azeite, não faltou o pão, não faltou a farinha, enfim. E várias outras situações. Eu, num testemunho anterior, eu vi um relato muito semelhante a isso, de entrega, de total confiança em Deus, né? De depositar toda a nossa confiança em Deus. E ele, numa situação muito semelhante, eu não recordo agora os detalhes, e aí vocês vão assistir, Deus proveu, como proveu para você. Quando isso é, acontece, quando a gente lê na palavra que Deus faz, a gente, nossa, que bacana, ele, Deus é muito bom, Deus é muito legal. Mas quando você é alguém próximo, por exemplo, que nem você, que nem a pessoa que participou, acho que foi o Alex que participou, relata algo assim, desse cuidado, desse prover, dessa, sabe, de todo esse zelo, isso não tem preço, cara, isso é muito profundo, isso é muito forte. olha, E, é emocionado. não, eu Eu também começo a fico. recordar de coisas que Deus fez na nossa vida, que Uhum, foi tremendo. E sabe, Minduba, eu tinha vendido o nosso carro aqui e a minha mãe ela era muito assim, mais apegada em bens materiais, sabe? sim. E todas as vezes que eu ligava para ela, a primeira pergunta que ela me fazia era: filha, você comprou o carro? Que eu falei para ela que eu tinha vendido, mas que a gente ia comprar outro. Uhum, Mas a gente estava esperando uma oportunidade melhor. sim. E na época a gente usava cartão. E eu comprei um cartão de 40 unidades para ligar para que nós tínhamos tirado esse 2010, né? Novinho. E quando a gente entra dentro do carro, a gente liga o carro para fazer o test drive, né? Sabe qual era o louvor que estava tocando nesse rádio? Era um do.
Ai, esqueci o nome deles, gente. Uma Canta um banda muito, trechinho, fala muito aí, fala famosa. uma frase aí, um trechinho. É aquele que fala sobre debaixo de tuas asas, né? Trazendo a arca, Ah, tá. né? E eu não sei se já era ainda, era o Toque no Altar, né? A tua graça me basta, esse é o nome do louvor, Tá. né? E aquilo para nós, sabe, ficou gravado no nosso coração, porque a gente fez o teste de drive, né? Voltou, colocou o carro lá. E a gente ficou aguardando, né? Passar a ficha do nosso nome. Uhum. E quando ela ligou para nós e falou assim: olha, pode vir buscar o carro, porque é de vocês. Aí ela Amém. falou assim: só tem um problema. Eu falei: o quê? Ela falou assim: só tem uma cor. Aí eu pensei comigo: sendo carro, Vai me levar pra lá, pra cá, importa a vai me cor, trazer, vai me levar, vou buscar. Tá tudo certo. cor bonita, sabe? E, e aí nós entramos dentro do carro, a gente liga o carro, tá esse louvor, aí a gente aumentou o último e nós começamos a chorar. A vendedora, ela ficou olhando para nós, como diz, nunca vi um negócio desse, né? Aí nós, O povo entra pra fazer test drive, começa a chorar, ouvir a música, começa a chorar, vai entender o que tá acontecendo. Tá tudo bem, minha senhora? Tá tudo bem, meu senhor? Tudo bem? Quer um copinho d'água? As pessoas não entendem, né? do Repete, Senhor repete, sendo repete liberada que, sobre. repete que falhou o comecinho lá. É promessa de Deus liberada sobre nós, né? Ela não entendia e nós fomos Sim, explicar para ela que era promessa do Senhor sobre a nossa vida, sim. né? Que era um cumprimento das promessas dele, porque uma boa parte da promessa dele já estava sendo cumprida ali. Uhum. E ela falou assim: bom, o carro é de vocês, né? Nós pegamos toda a documentação ali, assinamos todas as papeladas e saímos com o carro. E eu, na época, eu estava com R$ 40 só, que a É gente ia isso que vai ter reservar de para comprar gasolina. mistura. É a gasolina de hoje. Quando a gente tinha um carro assim, a gente sabe que ele vem sem Repete, abastecimento, né? repete que a primeira parte da frase falhou. Repete, por favor. Quando a gente tira um carro assim, zero, ele não vem com o tanque cheio, né? Ele Então, vem né? De com vez a em quando reserva vinha, mínima. né? De vez em quando tinha umas promoções, tanque É, cheio. Mas enfim. nessa época não tinha essa promoção, a gente não conseguiu essa promoção, Aham. né? E aí foi aonde eu falei: meu Deus, eu tenho só R$ 40, que era para comprar a mistura do mês, né? Porque Mas eu a preciso gente chegar em tinha casa uma com o ajuda, carro, né? a gente tinha uma ajuda de custo, mas é muito pouca, né? Sim. Quando a gente trabalhava na obra, Uhum. assim. E aí eu falei assim: bom, eu tenho um cartão de 40 unidades, primeira coisa, primeiro orelhão que tiver, eu vou ligar para minha mãe e falar para ela que nós compramos o carro. Eu tô lá, né? Eu liguei para ela: benção, mãe, tudo bem? Como que a senhora está? E, né, toda feliz da vida. E ela: tudo bem, filha, né? Aí eu pensei assim: ela vai me perguntar e eu vou falar, né? E eu comprei o carro, né? Aí, Induba, diante do Senhor Espírito Santo, faltava 8 unidades para terminar e ela não me fazia a pergunta. E eu falei assim: mãe, a senhora não vai fazer a pergunta mágica? E ela: que pergunta mágica? Ué, se eu comprei o carro, né? Aí ela: ué, e você comprou o carro? Eu falei: mãe, eu acabei de tirar o carro, né? Eu estou com ele aqui, né? E tal, tal, tal. Ela ficou feliz também por nós, né? Tudo. E ela, né? E ela deu os parabéns, tudo, né? Bom, bora para casa, né? E eu falei assim: e nós tínhamos um amigo pastor que nos incentivava muito, que orava para a gente, ele profetizou isso na nossa vida. Amém. Eu falei: vamos contar para ele, Aham. vamos contar para ele, né? Abastecemos o carro, colocamos todos os R$ 40 de combustível e fomos para casa do pastor. A esposa dele falou assim: olha, ele não está, ele foi numa fazenda, né? Ele ganhou uma vaca e vai ter uma festividade na igreja e a gente, né, precisa, né? Ele foi lá buscar essa carne. Aí ela falou: mas que bom que vocês vieram aqui, porque ele acabou de me ligar que o carro dele acabou o combustível no meio, né, da estrada e está longe, né? E falou assim: agora quem que vai levar para ele? Aí meu esposo, todo animado, todo feliz da vida, ele falou: eu levo, né? E ele falou assim, e ela falou assim: uai, mas você vai colocar o seu carro novo na estrada de chão? Eu falei: não, o carro não é nosso.
né? O carro não é meu, o carro é nosso, foi Deus que deu, né? Para isso mesmo. E vai lá, né? Fomos, aí o pastor ficou muito feliz com a gente, falou, olha, vocês são pessoas de fé, colocar o carro de vocês zero, né? Na terra, né? Na estrada cheia de pedra, né? Mas a gente estava com Querer, a problema. gente não iria não, pastor, mas papai mandou. Minduba, a gente estava tão feliz, que a gente não pensou É, nisso. A gente isso é queria muito bom. é muito bom, sabe? Aham. É igual uma criança quando ela é cedo, sabe? E ela desfruta daquele momento, Uhum. né? Voltamos para casa dele, estava com, né, com essa carne lá, e ele chegou em mim e falou assim, pastora, escolhe aí um pedaço de uma carne. Aí eu pensei comigo, eu sou péssimo para escolher carne. Aí eu olhei assim, falei assim, pro moço que estava mexendo com a carne, né? Falei, escolhe você. Né? Aí ele tirou um pedaço de carne bem grande, mas eu lembro que eu cheguei na minha geladeira e eu coloquei todinho um pedaço da carne ali, né? Dividi em 3 pedaços, coloquei ali. Nossa, eu vi o Senhor provendo. Então, você tá falando de um milagre, né? E eu tô rindo aqui, imaginando a cena. Pegou lá um quarto, um traseiro do boi, da vaca, botou na geladeira, a perna ficou pra fora, não fechava. Não foi bem isso, né? Foi um pedaço que ele Ai, Deus, dividiu mas na Deus é muito bom, Deus é muito bom, Deus é muito bom. pizza, né? Dado, né? Ai, Até Deus. caminho, no caminho eu falei para ele assim: Nossa, a gente gastou todo o dinheiro, como que agora a gente vai fazer, né? As crianças vão ficar sem carne. Ele falou assim: Deus não mandou o povo sustentar o profeta, né? Levar alimento para ele, então ele vai mandar para nós também. Eu falei: É verdade, né? Porque a gente vai ter, nós temos mais vontade para ele. É, ué. Se um passarinho tem, não planta, não colhe, não faz nada e Deus cuida, imagina nós, né? Bora lá. E eles me Ó, deram esse pedaço de carne e colocou. E um quando a gente comia, eu fazia estrogonofe de carne, eu fazia bife, fazia picadinha, cebolada, bolo de carne, todo jeito farofa de essa carne, carne. tudo de carne. Não acabava, não Que acabava, Minduba. benção, que Essa carne maravilha. não acabava. Aí eu tava enjoada de comer carne. Eu falava assim, meu Deus, essa carne não acaba. Aí nós falamos, vamos fazer um churrasco. Aí reuni com uma outra família, amigo nosso lá, né? Vamos fazer churrasco dessa carne. Aí fizemos churrasco e essa carne ainda sobrou carne ainda Que assada, benção. que fazia carne. Nossa, Deus, o que é isso? E eu vi o milagre de Deus, Sim. né? Eu vi Deus fazer grandes coisas, fora o que ele fez na nossa vida, né? Grandes milagres que nós vimos, né? O Senhor curando, o Senhor libertando vidas, o Senhor curando uma criança, o qual ela chegou, ela falou para mim assim, eu vi no culto, porque ela estava com uma lepra, né? E ela não podia ter contato com pessoas, né? E lá nessa cidade que estava em Capinópolis. E Aham. ela falou assim, e eu falava para minha avó, leva eu para a pastora orar para mim, porque eu vou ser curada, Olha né? isso. E justo naquele dia, ninguém tinha fila para conversar comigo depois que terminava o culto. E naquele dia, né, tinha uma fila de pessoas para conversar comigo, né? E eu falava assim, e a criança falava assim, eu quero falar com você, pastora, né? E eu fui, né, fui deixando, aí eu peguei, chamei uns obreiros e falei, atende o pessoal que eu vou atender essa criança. E Uhum. ela foi me contar, a orelhinha dela estava até colada, sabe, Meu de Deus. ferida, né? A couro cabeludo, a avó foi me mostrando no rostinho, no corpo todinho, né? Aham. Ela foi diagnosticado como fogo selvagem, né? Mas a gente sabe que era uma lepra. E aí, orei por essa criança. Isso foi num domingo à noite. No outro dia, aconteceu que eu estava na minha casa e toda segunda-feira a gente ia para Uberlândia, né? Ter reuniões de pastores. E bem de manhãzinha, ela chega gritando na minha casa. Pastora, pastora, desesperada. Eu pensei, olha O o que pensamento, aconteceu? olha o Meu pensamento, Deus. a criança morreu. Eu pensei dessa maneira, o desespero Aham. da avó. Mas era eu Era dela, ela euforia. era a alegria, Sim. é, porque no outro dia a criança acordou completamente
Curada. Não tinha nem pão no corpo da criança. Não tinha nem casca no corpo da criança. Sabe, a pele dela estava como uma pele de bebê. Sim. E Totalmente aquilo que curada. ela me conta, eu totalmente curada. E eu vi a criança, sabe, a mãe, a avó, levantou a roupinha dela para eu ver, Uhum. sabe, eu orei, né, e eu falei, Deus, eu não vejo. O que eu estou vendo é o corpo dessa criança toda, né, com todas várias marcas de ferida, aquela ferida cascuda, sabe? Sim, sim, sim. E no outro dia eu falei, Jesus, não é possível, né? É Deus mesmo. Não fui eu, me dúvida. Eu sei que eu não tenho poder para isso. Quer Sim. dizer, eu não tenho um diploma de médico, eu não tenho um diploma pendurado na parede, mas eu tenho um diploma que eu valorizo muito mais que o diploma que o Espírito Santo me deu, que é uma boca para falar, uma boca para profetizar, Amém? né? E ali as pessoas receber, né? Então eu falei para o Senhor, Senhor, eu não vejo, mas porém eu Porém, eu creio. creio. Eu não vou Aleluia. olhar tanto, não vou olhar para a circunstância, eu vou olhar para aquilo que o Senhor nos prometeu, né? Que é a cura, que é vida. E isso marcou a minha vida, né? Então, no outro dia, quando eu vejo essa criança totalmente curada, e eu fui até a casa da criança na segunda-feira, logo quando a avó me relata isso, eu fui lá para ver. Aham. Eu fui lá para ver, eu vi, e os meus olhos viram, sabe? É, a pele daquela criança totalmente, e a criança me abraça, e, né? E eu, sabe o que eu acho mais lindo nisso? E não foi nem a minha fé, nem a fé da avó, foi a fé daquela criança. E aí, Sim. porque ela dizia todo tempo, vó, se a pastora orar por mim, Eu vou eu ser vou ser curado. curada. Sabe, eu vejo isso, é como aquela mulher do fluxo de sangue, né? Aham. Que ela dizia, se eu tão somente tocar em Jesus, eu serei curada, né? E aquela criança, ela foi com essa convicção, ela foi com isso no coração dela, né? E claro, uniu a fé dessa criança, mas a fé da avó, né? Mas eu falo que foi um milagre que Deus fez. Então, o Senhor nos tirou do estado de São Paulo, nos levou para esse estado de Minas Gerais, né? Fora outros milagres, mães que não podiam engravidar, né? Mulher que não podia engravidar, de forma alguma, pela medicina não tinha como. Nós orávamos e E elas, Deus né, vem e faz, engravidavam. né? E Deus vem e E faz, a né? madre tem e faz, né? Como eu te falei, eu acho que foi hoje mesmo que eu te falei, né? Que nós, foi isso que Deus foi colocando, né? A gente foi crescendo em graça, em conhecimento, que a gente precisa ser ponte na vida das pessoas e não E muros, não muros. É, você né? falou agora há pouquinho. Porque nós fomos apenas uma ponte, né? Para levar Jesus às pessoas e pessoas até Jesus, Sim. né? Eu dessa maneira, né? Temos Nós que. não nos tornamos um Temos. muro ali, né? E Temos. Deus Temos que fez. ser instrumentos, Só que né? nesse nós somos instrumentos, e até hoje nós somos instrumentos, né? E eu falo assim que contando assim é tão bonito, mas nós passamos momentos muito tristes, muitos amargos, momentos de solidão, momentos em que a gente estava só, que era somente eu, meu esposo, meus filhos, né? Era momentos no qual nós só tínhamos com quem contar era com o Senhor Espírito Santo. E eu falo até hoje, Ele é o meu amigo fiel, meu amigo Amém. verdadeiro, meu amigo em quem eu posso todas as horas, né? Então eu deixo isso como um legado na vida de muitas pessoas, né? De pessoas que vão estar nos ouvindo. Talvez o Senhor não foi a sua escolha e não é a sua escolha, mas porém Ele é a sua única opção, né? Porque Deus, ele foi isso na minha vida. Ele não foi a minha escolha. Eu não tinha escolhido servir o Senhor, eu não tinha escolhido caminhar com Cristo, mas ele se tornou minha única opção. E eu vejo isso até hoje na minha vida, na vida das pessoas que a gente está ali moldando um caráter de Cristo nela, né? Para isso, eu tive pessoas que foram chave fundamental na minha vida, no nosso ministério, para que a gente chegasse até aqui, né? Para que a gente Amém. chegasse, como dizer, Ebenezer, né?
Ebenezer, até que o Senhor nos Até que o ajudou, Senhor nos ajudou. até que o Senhor, até que o Senhor tem feito grandes coisas, por isso estamos alegres. Né? Amém? Então, e hoje eu vejo o Senhor concluindo a obra dele na vida da minha família. Eu vejo o Senhor concluindo a obra dele na vida das pessoas que estão à nossa volta. Eu vejo o Senhor concluindo a obra dele da minha vida, através da vida do meu esposo, dos meus Amém. filhos. Eu Amém. vejo concluindo a vida dele através do nosso ministério, né? Eu Amém. faço parte aqui, Luz para os Povos de Batatais, Sim. e eu vejo o Senhor concluindo, realizando, né? Hoje eu falo assim que nós somos igual aqueles que sonham, né? Nós sonhávamos, mas não imaginávamos o que nós poderíamos fazer, o que poderíamos, né, realizar. Mas quem realiza não é nós, não, é o Senhor, Ele que realiza. Nós sonhamos e Ele realiza, né? Sim. Ele realiza isso na nossa vida. Então, tem muita coisa que eu gostaria de falar, de contar, mas vai Porque ficar o nosso talvez tempo no aqui já foi, já passou. Nosso tempo aqui já foi. Já estamos com 1 hora e 6 minutos aí de gravação de áudio. Eu Então, queria, sabe o que, pastor? Assim, de verdade, te agradecer de coração, tá? E para a gente fechar, que você deixasse uma mensagem aí. Claro que a gente viu aí tudo que já Deus deu para sentir, tudo que parte, né, um pouquinho do que Deus fez na tua vida, na vida de vocês, né, do Mauro, né, o Mauro como sacerdote da casa, pastor, enfim, trabalhador da obra, e você como auxiliar, enfim, e a família vindo, e enfim, tudo que vocês puderam viver e fazer a diferença na vida de várias pessoas, das pessoas que passaram na vida de vocês. Mas o que você, para a gente fechar, o que você pode deixar de mensagem assim, de estímulo para quem está assistindo e que porventura esteja passando por um momento de dificuldade e possa de repente se inspirar em você? olha, essa minha irmã que passou por esse momento de dificuldade, né, na vida dela, cirurgia, tudo, esse processo todo que eu falo aqui, ela chama Marli, e ela é casada, né, e tem a minha sobrinha, hoje eles servem o Senhor, são uma bênção, minha sobrinha também, uma bênção, sabe, é uma menina muito ousada, tem uma ousadia, né, tremenda na palavra, e, e um dia minha irmã me perguntou, ela falou assim, bom, eu quero saber com você, qual é o segredo de ficar tanto tempo servindo o Senhor? Porque nessa época eu tinha 26 anos de conversão. E ela falou assim para mim: eu nunca ouvi você falando que vai parar de ir na igreja, que você decepcionou com alguma coisa, que você não vai mais permanecer trilhando um caminho, né? Eu falei assim: qual é o segredo? Eu falei: o segredo é perseverar na fé, né? Eu falei para ela: eu sempre pensei assim, sabe, Minduba, que se a Bíblia fosse escrita hoje, será que o nosso nome estaria na galeria da fé, dos heróis da fé? Será que Pula, pula, pula. e isso é o que mais me chama a atenção, porque a gente vê Sim, as histórias, né, de Moisés, Abraão, Isaac, Jacó, né, da nossa matriarca, da Raquel, tudo, e enfim, até chegar em Jesus, até os apóstolos, né, que hoje são uma referência fundamental para nós, sim. mas eles tiveram grandes. Eu falei para minha irmã, eu falei assim, olha, houve muito sacrifício, houve entregas de vidas, né? Os apóstolos mesmo, eles deram a vida deles para que hoje o evangelho chegasse a você, tá? Então, assim, a gente precisa valorizar isso, permanecer firme na fé, permanecer constante, né? Tem que ter constância, sabe? Não é ser só um crente de domingo. Sim, Hoje tá assim, ainda mais depois da pandemia, são crentes sim, só de domingo. E nós somos cristãos todo dia, toda hora. Todo dia, sim. toda hora. Todo dia, toda hora. Né? E é em E é todo todo lugar. tempo. Eu falo muito isso nos discipulados, que nós somos uma igreja em células. E Uhum. eu falo que no discipulado, ser cristão de verdade, né? Ser esse cristão, ser aquele cristão quando você é sozinho. Sim, Quando você está sozinho.
vivendo quem você é sozinho. Sim. Não é quando você está no meio da multidão, quando você está na igreja, quando você está, né, com amigos. Não. Então, a palavra que eu tenho para dizer para você é essa, né? Que foi o Senhor que te escolheu, Ele te chamou, Ele te nomeou para vá e dei fruto e o vosso fruto permaneça, né? Então, assim, tem pessoas que estão espelhando em nós, tem pessoas que olham para nós e vê a nossa perseverança de fé, a nossa perseverança, né, de permanecer firmes no Senhor. E eu, quando a minha irmã me fez essa pergunta, eu chorei, eu falei assim, uau, eu nunca tinha pensado nisso, de saber que tudo isso poderia um dia chegar, né, ser uma referência para você. E ela falou que era uma referência para ela. Ela falou assim, puxa, a minha irmã, né, ela já passou por tantas coisas, porque tudo que acontece, assim, né, sempre me liga, né, e estão sempre ali me chamando, né, sabe, né, que pode contar comigo, pode se apoiar, né, e eu estou sempre ali mesmo, dando uma palavra de fé para minha família, né, para os meus entes queridos. Eu nunca deixei de falar. Então, o que eu deixo mesmo aqui é isso, né? Perseverança, Amém. fé, né? Amor, amor pelas coisas do Senhor, amor pelo Senhor. Eu falo para minha irmã, eu falo para a igreja, eu sou apaixonada por Deus, eu sou apaixonada por Jesus, eu sou Amém. apaixonada pelo Espírito Santo. Então, eu deixo isso, sabe, essa palavra. Nunca esqueçam, você que vai estar ouvindo isso daí. Deus talvez não foi a sua escolha, mas ele se tornou a sua única opção. Essa é a palavra que eu tenho para deixar. Captou? Pastora Capítulo Luzinete, minha amiga Luzinete do Nascimento, de coração, muito obrigado por ter aceito esse convite, por ter batido esse papo aqui com a gente, pra gente ter pruseado esse bocado aqui, quase 1h15 já de papo. Obrigado mesmo, de coração. Que Deus continue fazendo a obra dele na tua vida e você sendo referência cada vez mais para as pessoas ao seu redor, sendo a esposa virtuosa, a mãe protetora, cuidadora, mãe zelosa, avó babona, e esposa dedicada. E que vocês continuem firme no propósito. Eu ajudo na igreja, sou pastor e ainda sou ministra de dança. Ainda tiro um tempinho para os ensaios da dança, que é bem puxadinho, né? Mas, Pois é, tá aqui, ó. eis-me aqui, eis-me aqui, né? Mas de coração, obrigado, um beijo no coração, Deus te abençoe grandemente e quem sabe a gente tem outras oportunidades de contar outras mais relatos da tua vida, mais milagres, mais enfim, mais testemunhos que possam influenciar a vida de outras pessoas. Obrigado, viu? Amém. Deus abençoe a todos em nome de Jesus e fiquem firmes na fé do Senhor Jesus Cristo. Amém? Deus abençoe. Amém. Pastora Luzinete, desculpa, eu acabei cortando ela falar dele. Mas, ó, gente, obrigado de coração. Terminamos aqui mais um testemunho. Dessa vez com a minha amiga Luzinete, de Batatais, esposa do meu amigo Mauro. Pessoa querida e tem muito mais histórias. E com certeza você pode, de repente, querer bater papo com ela, trocar ideia com ela. Ela vai ter, com certeza, satisfação em te atender, tá bom? Eu deixo aqui mais uma vez só um lembrete para você, o seguinte, ó, eu falei que, eu falei que ela vai ter o prazer de te atender, nem sei se ela vai, eu nem consultei, mas eu acho que sim, né? E eu quero aqui ler para você pelo seguinte, ó, testemunho BR, esse aqui é o do nosso e-mail, testemunho33@gmail.com, é o nosso e-mail, fica à vontade para participar, e tem lá as nossas redes sociais, Testemunho BR, @Testemunho BR, Facebook e Instagram. Aproveite para se inscrever no nosso canal aqui no YouTube, para você compartilhar, dar o seu joinha, porque isso ajuda bastante o nosso canal, tá bom, gente? No mais, eu agradeço de coração a tua participação, a sua presença aqui com a gente. Espalhe aí para todo mundo, tá bom? E que Deus te abençoe grandiosamente no nome santo de Jesus. Um beijo, gente. Fica com Deus e até o próximo testemunho.